Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio do 5Cast, o podcast do 5 Educação. Angélica, estamos aqui mais uma vez. Compromisso de manter alto nível do programa. E dessa vez aí com um convidado muito especial, já que o tema é inovação. Nada melhor que o Fred para falar desse assunto. Obrigado, Fred, por ter vindo. E eu já quero fazer uma pergunta que é filosófica de início. O que significa na tua vida o mercado imobiliário? Legal. Bom, obrigado, Leonardo, Angélica. Prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto muito, que é a inovação nesse mercado, no mercado imobiliário, na construção civil, que é onde eu venho atuando aí, mais focado, mas até assim, a minha história é interessante, que eu acabei caindo nesse segmento por acaso, né? Eu nunca fui assim, algo que eu preparei, né, para ir para esse ramo, e a vida foi me levando para esse caminho, né? Então, a gente, enfim, a família já tinha alguns negócios ligados a esse nicho, né? Inclusive o local, hoje onde está o Instituto Caldeira, é um prédio que pertence à minha família, era uma antiga indústria que, enfim, virou depois um retrofit e toda essa história. E até o próprio Caldeira, né? Hoje ele virou um case imobiliário, de certa forma, porque ele ocupou uma região que estava precisando se ressignificar, né? Que é uma região ali do 4º Distrito de Porto Alegre, mas também foi algo por acaso, né? Uma oportunidade que surgiu naquele imóvel. Então aquele imóvel passou ele era uma indústria, a indústria fechou, terminou esse negócio da indústria e a gente locou aquele espaço para um call center, primeiramente, né? Então esse call center ficou lá há quase 10 anos. E aí, quando esse pessoal do call center começou a desocupar por uma série de questões tecnológicas, enfim, o mercado mudou, foi bem numa época que eu estava passando uma transição de carreira, né? E eu estava vindo, na época, eu trabalhava no mercado financeiro, né? E tinha ido fazer uma viagem para o Vale do Silício. E lá eu conheci os hubs de inovação. E aí foi onde eu me apaixonei por esse tema de conexão, ecossistema, e aprendi um pouco sobre isso. E aí, quando eu retorno para Porto Alegre, tá esse imóvel, né, da família sendo desocupado, enfim, precisando trazer alguma coisa nova para lá. E aí começa todo esse movimento do Caldeira, enfim, já tinha alguns empresários lidando com isso em Porto Alegre. E ali meio que começa a minha caminhada do mercado imobiliário, né, mas num primeiro momento pensando, não, vamos fazer um hub de inovação, né? Nem estava pensando em valorização imobiliária, tudo que gerou hoje ali, né, e que a gente tem projetos até maiores ali no entorno do Caldeira, não foi predestinado, vamos dizer assim. Foi algo que aconteceu porque a gente queria realmente fazer um projeto legal para Porto Alegre, né, que trouxesse empresas para cá, ajudasse os jovens a empreender e tudo isso que o Caldeira faz. Casualmente naquele imóvel, porque era um imóvel que tinha um espaço bom para aquilo e era desocupado. E aí, logo depois daquilo, né, já entrando um pouquinho mais no tijolo, né, que é um pouco o tema que a gente vai falar hoje, o tijolo também surge naturalmente, né? Quando a gente começa, a gente tinha na época uma consultoria de inovação e a gente teve um cliente que era desse segmento, né? E ele provocou, poxa, vocês já pensaram em fazer um hub pro segmento, né? E a gente já vinha estudando um pouco esses hubs por nicho, como a gente fala. Lá no Vale do Silício eu visitei também na época lá. E a gente começou não, vamos entender um pouco melhor essa ideia, né? A gente não era do segmento, não me considerava do segmento ainda, né? Sim, mercado financeiro, né? Mercado financeiro. Aí teve o projeto do Caldeira, que era uma coisa que lidava com o imobiliário, porque a gente teve que pensar em ocupação, metro quadrado. Não deixa de ser um projeto também imobiliário. Muito. Patrimonial imobiliário. Então aí vem toda a história, mas depois a gente continua aí com o tijolo. Legal. Na verdade, né, Fred, tu inicia a trajetória pela inovação, né? Tua trajetória, essa transição é pela inovação. E explica pra gente aí, Fred, o que é, de fato, o tijolo hub. Bom, vamos lá. Então, bem naquela fase de transição de carreira, a gente começa a estudar um pouco essa questão da cultura da inovação, né, da tecnologia, da mudança acelerada que as empresas estavam passando e como isso era importante ser trabalhado, porque as empresas estavam com dificuldade de navegar no mundo, num mundo mais incerto, rápido, enfim, como tudo vinha acontecendo. E aí, como eu vinha falando do tijolo, isso também no segmento imobiliário e construção civil também estava acontecendo, né? Só que, por ser um segmento muito tradicional, e vocês conhecem, sabem bem, às vezes isso não era tão percebido,
né? A gente continua ainda fazendo muitas coisas como elas eram feitas, como elas sempre foram feitas, né? Porque a gente prefere, né? O ser humano ele é resistente à mudança, né? A gente prefere seguir fazendo as coisas como a gente sempre faz. Mas a gente começou com as imobiliárias na época, né? Então a gente começou conversando, né? A Angélica conhece bem, com essa turma, e essa turma estava mais antenada, né? Porque já tinham passado por muitas transições ali da parte toda das plataformas online, né? Da venda digital e tudo isso, e estavam preocupadas, né? Como é que vai ser o futuro, né? Qual vai ser o papel do imobiliário? O corretor vai ser independente? Não vai? Vai ter corretor? Não vai ter? Desintermediação, tudo isso que se falava. Então a gente entra com um projeto para dizer, não, vamos trabalhar com isso juntos, né? Vamos construir um hub que conecte todas as empresas, que traga as startups para perto e faça com isso as empresas consigam juntas, né, serem mais fortes para enfrentarem essa mudança acelerada que estava acontecendo em todos os mercados, na verdade, né? E nem tinha entrado a AI ainda, né? Agora a gente está passando por outra onda aí, mas todo mundo entendeu e comprou a ideia, né? E aí surge o tijolo como um player para integrar essa cadeia toda, né? E aí a gente inicia um pouco mais com as imobiliárias, mas depois já abrindo para as incorporadoras, enfim, todos os prestadores de serviço da cadeia, né? É interessante que não sabia que tinha começado com as imobiliárias, né? Sim. Eu sempre, como a gente vê que tem muitos parceiros e clientes lá associados de vocês que são incorporadoras, eu sempre havia entendido, mas foi um nicho mais para essa área imobiliárias, corretores, que até hoje vocês têm, né? Sim. Bastante ações lá para... E por mais que começou... Eu lembro quando começou nas imobiliárias, eu estava pela imobiliária de São Vicente, mas quem começou... Eu estava na ZM Empreendimentos também, o Rodrigo Marodin, também estava bem forte lá. E como isso foi relevante na época da questão dos corretores com medo, né, de a inovação, da IA, você substituído, não você. E no final das contas já passou anos e não é sobre substituição, né? Não. É sobre aproveitar melhor a ferramenta e fazer com que ela ajude e não substitua, porque não tem, é sobre pessoas, né? É vender imóveis, nunca vai substituir. O Marodin foi o cliente esse que eu falei. Eu imaginei quando tu falou, que começou, que iniciou, ele né? A pessoa que nos provocou. E aí a gente começou a estudar isso. Na época tinha uma pesquisa de Harvard que dizia que a construção civil, o mercado imobiliário era o penúltimo indústria, né? Em inovação, em que só perdia da caça e da pesca. Então ganhava da caça e da pesca, que era a última, né? Então a gente pegou esse dado, nos saltou aos olhos e a gente falou, uma oportunidade aqui de trazer, e às vezes são pequenas inovações, são pequenas ideias que transformam, né? Mas só o fato das empresas estarem ali no ambiente para falar disso, né? Com menos barreiras, vamos dizer assim. E eu lembro que a gente pegou na época 3 grandes imobiliárias que eram super concorrentes uma da outra, né? E a gente conseguiu trazer as 3 para sentar numa mesa e dizer, tá, vamos entender o que está acontecendo. A gente montou um conselho do tijolo, enfim, fizemos várias coisas para tentar integrar, né? E enfim, fomos aprendendo também, né? E o Fred, vocês estão hoje, lógico, sul. Quais regiões do sul? Você tem um projeto de expansão? Fala um pouquinho do planejamento do tijolo. Sim, a gente é muito regional, né? Porque a indústria ela não é nem por cidade, ela é por bairro, né? Se a gente pegar assim, as imobiliárias, por exemplo, atuam em bairros, né? E as incorporadoras também, se a gente for ver, né? Tanto é que a gente fala, não tem uma incorporadora multinacional. A gente não tem incorporadora chinesa aqui no Porto Alegre construindo, né? Mal a gente tem incorporadoras nacionais que tentam entrar em outras praças com muita dificuldade, com muita gente. O Rodrigo teve aqui da Plenge e falou um pouquinho dos desafios de entrar no sul. Muito. O Rodrigo é nosso associado lá também. Não é bem assim. Então a gente é regional, né? E a gente começou um projeto no litoral, porque a gente até por um interesse nosso de entender esse mercado muito, né? Então a gente abriu uma célula ali no litoral norte ali. Então a gente tem essa célula funciona, a gente tem uma série de atividades lá que a gente faz no litoral. Mas a expansão de um hub ela não é algo simples, né? Então a gente criou, o que a gente criou agora? A gente criou alguns planos onde empresas de fora conseguem participar do hub. Né? Então eles são planos ligados muito à exposição de marca dentro do hub também, porque tem essa parte importante. E algumas participações presenciais, porque essa turma não consegue vir toda hora. Mas a nossa ideia é muito criar um hub forte aqui,
referência nacional. Entendi. Tanto é que os nossos eventos são em Porto Alegre. Os eventos abertos, inclusive, que a gente faz. Agora a gente tem o evento 25, 26 de agosto, onde a gente vem gente de fora. Então a gente quer criar, realmente, fincar a bandeira aqui e trazer... Né? Foi um pouco também do que aconteceu com Caldeira, né? Não foram criados outros Caldeiras no Brasil, e sim uma referência forte aqui. E só para a gente fechar a introdução, a imobiliária, a empresa, a incorporadora que quer entrar para o tijolo, ela se torna um associado e lá ela vai ter vários benefícios, conexões, etc., que geram esse valor para as empresas, né? Isso. A gente criou uma série de contrapartidas, como a gente chama, né? Então a empresa vira uma associada e a gente fica cobrando muito a participação dela, né? Porque a gente fala que nem uma academia, não basta tu entrar na academia e não ir lá fazer exercício, né? Então a gente está constantemente evoluindo com isso, né? Mas hoje a gente tem diversas coisas, são eventos, missões empresariais que a gente faz. Agora fomos a Balneário Camboriú, em novembro vamos a São Paulo. Então a gente organiza essas missões também. A gente tem 2 grandes eventos, né, que são primeiro e segundo semestre. A gente faz um evento para imobiliárias, mais gestores imobiliários, na verdade, no primeiro semestre, que é o Big Talks, e o Tijolo Business, que é no segundo semestre, que é um evento mais completo. Enfim, esse ano vão ser 2 dias. Então a empresa ela entra e ela vai frequentando todas essas atividades, né, vai se integrando ao ecossistema e vai conseguindo perceber valor através dessas entregas e conexões que ela faz, né? E também tem uma camada forte com as startups, que a gente tem programas de conexão, temos rodadas de negócio, tem muita gente que entra também com a intenção de fazer negócio. Como é uma cadeia fechada, né? É um mercado onde todo mundo atua no mesmo nicho, mais ou menos, é mais fácil acontecerem negócios, né? Do que um hub agnóstico, que às vezes tem um cara do agro sentado do lado de um cara do varejo, mais difícil às vezes sair, né, um negócio. Ali é mesmo mercado, né? Às vezes é um prestador de serviço com uma imobiliária ou com uma construtora, enfim. Isso é muito rico. Então tem esse lado, tanto é que um dos nossos pilares é conexão, né, educação e negócios, né? Legal. E o Léo, ainda puxando o gancho dessa visita que o Fred falou, eu atendo o Marcelo Carraro ali lá perto, faço o marketing deles. Ele falou muito bem dessa visita, que o pessoal saiu daqui de Porto Alegre e foi para Camboriú. Tu tem a oportunidade de ir para outras praças, conversar com outros incorporadores, ver, né? Por mais que seja aqui do lado, isso é muito enriquecedor. Essa troca. Talvez por eles, dada a agenda que a gente sabe aí do empreendedor da incorporação é complicada, vocês promovem isso, faz com que aquele cara, peraí, tem uma programação, deixa eu ir lá visitar, network, conexão, entender o produto, então ele também reserva isso na agenda dele, isso é importante, né, esse poder de conexão. E a gente virou muito técnico dessa questão de organizar as coisas, né? Porque, queira ou não, a gente é uma produtora de eventos também. Perfeito. Né? Então a gente é realmente, cara, cronograma é cronograma, horário de início, de fim, a organização de uma coisa dessas é isso também que a empresa está esperando da gente. Né? Então agora a gente tem, por exemplo, a gente faz também visitas a obras. Né? A gente visita alguns empreendimentos, né? Inclusive aqui em Porto Alegre. Legal. E lá a gente fez parecido, fizemos uma mistura, né, de empreendimentos prontos, empreendimentos em construção, pegamos uma imobiliária local para falar um pouco também, para entender qual é aquela dinâmica maluca de preços, como é que funciona isso. Trouxemos uma empresa lá, uma empresa de tecnologia também, lá de Florianópolis, para falar, fazer um pitch. Então a gente mistura muito essa coisa assim da experiência, né? Então a gente foi almoçar um dia lá no Pier, né, que tem lá, que tem o Hard Rock, e o Pier é um projeto imobiliário também, turístico, né, que foi criado com os restaurantes, tudo isso. Mas é legal, o cara vai lá, almoça num lugar legal, senta com outras pessoas do mercado dele, conversa, né? Também tem geração de negócio nisso. Então, é muito essa mistura assim da experiência, do conteúdo e das conexões, né? Muito o que a gente faz assim. Sabe, Fred, interessante que a nossa base aqui do 5 a maioria é sudeste e sul, mais sudeste, né? Como o mercado de Santa Catarina, ele é referência nacional. Claro, tu tem uma questão ali geográfica, litoral, mas em tudo, em termos de inovação, de empreendimentos disruptivos, é um case assim que de sul a norte ele é referência. Todo mundo que a gente conversa cita o mercado imobiliário de Santa Catarina. Acho que vamos entrar no bloco 1 agora, né? Vamos, falar um pouquinho de economia, nova economia, inovação com o setor imobiliário. E Fred, falando então assim na tua visão, assim, quais tu acredita que são as maiores transformações que está acontecendo agora na incorporação no mercado imobiliário? Eu acho que assim,
eu acho que as maiores, a inovação, ela é puxada muito dos problemas, das necessidades do mercado, né? A gente não adianta de criar uma coisa inovadora que não exista mercado, não existe uma necessidade. Tem muito empreendedor que se apaixona pela ideia, aquela coisa, e não vê o problema antes, né? Então, pra gente, eu acho que tem 2 grandes problemas que a gente enxerga hoje, para citar talvez os principais, que eu acho que é a questão da mão de obra, vou pegar 3, né? Acho que a questão da mão de obra, a questão que na verdade ela pega um pouco a questão também da deficiência nossa em novos métodos construtivos, tá? E eu acho que a questão do funding, tá? Que, claro, falando aqui de Brasil, né, o nosso país está passando hoje por um momento econômico diferente, né, onde a gente tem uma alta taxa de juros, e isso trouxe problemas em alguns segmentos, né? Principalmente o segmento de padrão médio, vamos chamar assim, né? Eu acho que o alto padrão e o popular, Minha Casa Minha Vida, enquanto a Caixa estiver financiando, estiver funding, a coisa vai andar, né? E o alto padrão às vezes não precisa, né, enfim, do financiamento, é um mercado diferente. Mas eu acho que esse tema da mão de obra, ele é um problema estrutural, né, do país, né? Porque a gente vê a cada ano a média de idade, se não me engano, está em 55 anos já. Ela sobe 1 ano a média de idade da obra, dos trabalhadores da obra, a cada ano, né? Então, daqui a pouco nós vamos estar em 60 anos. Imagina, 60 anos o cara está trabalhando na obra. Por quê? Porque o jovem não quer mais. Exato. Ele tem outras opções que remuneram melhor ele, e ele não precisa se esforçar tanto fisicamente. É exposto, né? O risco, ao físico. Então, assim, isso é uma tendência. Não vai voltar agora, vou convencer de novo os jovens a voltar para o canteiro de obra. Não. A construção vai ter que se adequar a essa nova questão. E aí vão surgir várias coisas, assim como já estão acontecendo na China, um grande mercado aí de, enfim, toda essa parte de maquinário, né, robótica, enfim, softwares também que fazem o controle de tudo na obra, e construção modular, né, a construção, a industrialização da construção civil, como se fala, o canteiro de obra virando uma plataforma de montagem, não de concepção, vamos dizer assim, né, do produto. Então, e no lado do funding que eu falei, né, o tema da dificuldade do crédito, né, e também não só do crédito, né, do próprio negócio imobiliário em si. A comparação ele tem que ser melhor que o CDI, né? A rentabilidade dele, né? E é difícil hoje, né? O CDI aí beirando os 15% ao ano. Qual é o negócio que dá 15% livre de risco, né? Título público está pagando isso, né? Então, e isso reflete em tudo. Para quem aluga um imóvel, tem que ter um aluguel melhor, senão eu vendo imóvel, põe no banco, em vez de ficar alugando, né? Para quem constrói e tem um risco absurdo, uma exposição de caixa absurda. Então, assim, claro, a esperança é que esse juro baixe, né? Mas esse momento já tem um tempo que está acontecendo, esse juro está perdurando, né? E aí as empresas estão tendo que ter uma criatividade maior para o seu funding, né? Então, estruturas um pouco mais complexas, aí, CRIs, fundos imobiliários, até startups fazendo crowdfunding, tudo isso. Então, tem uma série de questões aí que o mercado está tendo que ser mais inovador. Tu sabe, Fred, que tu tocou num ponto, a gente faz muita viabilidade de empreendimentos para mentorandos, para alunos, e nossa indicação no 5 é que qualquer produto imobiliário, incorporação padrão, por exemplo, remunere aí 2 pontos o CDI. Dureza, né? A gente está falando de 30% de taxa interna. Então, assim, tem que ser um produto muito bom, tem que ter o diferencial, tem que acertar no público, porque senão a gente fica em casa, bota o dinheiro ali no banco e fica olhando a televisão. Não corre esse risco todo que a incorporação, o mercado imobiliário nos traz. E depois que tu lança, se tu não consegue viabilizar no lançamento mesmo, ele vira um estoque, vira um problemaço depois para fazer a venda. E aí o que a gente vê também, que eu acho que tu falou para dar as 2 vezes o CDI, enfim, o nosso tema do evento esse ano é o wellness, né? Então, que é super alto. Então, toda essa camada de bem-estar, né, das pessoas, enfim, como é que a gente faz o imóvel virar essa plataforma de serviço, né, de integração com a vida das pessoas, e que ele consiga se diferenciar dos outros, né? Na verdade, tem que fazer um produto que tem um apelo forte, né, diante do cliente, que não é mais só arquitetura. Arquitetura é
é o básico, né? Mas é a localização, é conseguir ter a academia ali preparada para mim, ser próxima das coisas que eu gosto de fazer, o colégio, dos filhos, tudo isso. Então, essa coisa do bem-estar e do tempo das pessoas, né? As pessoas, hoje, o bem mais precioso é o tempo que tu leva para ir para o trabalho, para levar para o colégio, para voltar, para o aeroporto, para viajar, isso tudo. Então, eu acho que tem uma oportunidade grande para quem conseguir enxergar, né, esse mercado, e aí sim, e aí o preço vira algo óbvio, as pessoas comparam, né, e tudo, mas quando tu te apaixona por um produto, ele tem todos os requisitos que tu quer, o cliente se esforça mais para adquirir, né? E aí a margem vem. Sim, perfeito. Verdade. Quando a gente fala em inovação, né, Fred, ultimamente está muito ligado a IA, tecnologia, mas inovação, a gente estava conversando antes, né? Inovação é uma empresa que nunca fez um decorado para vender, fazer um decorado para vender. Inovação é o que tu fez, né? Trouxe caldeira, trouxe o tijolo. É um case de um projeto que eu participei, que é fazer um multipropriedade de casas no lugar onde não tinha. Tudo isso é inovação. Não sei se tu concorda comigo, porque as pessoas acham que inovação é tecnologia também. Tecnologia é um agente da inovação, né? E tu se usou do tijolo, que não necessariamente é tecnologia, ok? Acho que é um mindset, né? Como é que tu vê isso aí? O tijolo, até agora, a gente começou a olhar mais para isso dentro de casa também, né? Claro. Trazer as ferramentas de IA para o nosso time. A gente tem uma plataforma digital, porque a gente era um hub de tecnologia, de inovação, 100% analógico, né? Então agora a gente tem uma plataforma menos que as pessoas conseguem enxergar lá digitalmente, né? Mas é bem isso aí, Leonardo. Desde que eu comecei a estudar o tema de inovação, e ele passa muito por cultura, né? Para as pessoas, porque quem faz a inovação são as pessoas, né? Quem é que está dentro das empresas? São pessoas, né? É uma pessoa que está executando lá, e ela tem que entender a importância disso. Então a gente fala que a inovação hoje ela permeia todas as áreas da empresa, o mesmo para a AI vai acontecer agora também, né, para a tecnologia, mas as pessoas têm que entender principalmente a liderança, né? Então quando uma empresa entra no tijolo, por exemplo, a gente fala com o dono geralmente, né, ou com alguém de alta liderança, porque essa pessoa tem que comprar e dizer, pessoal, isso é importante, venham aqui olhar o que está acontecendo no mercado, para vocês conseguirem, para a gente conseguir se tornar relevante como empresa no tempo, né? Porque no fundo é isso, né? Então a gente, e aí não é só a tecnologia, está coberto de razão, são várias coisas, né? Inovação são ideias, né? São formas diferentes de resolver problemas, de melhorar processos, né? E aí passa por tudo, passa até por uma nova política de incentivo para os funcionários, né, de remuneração, por exemplo. Isso pode ser uma inovação, né? Passa também por ferramentas tecnológicas, né, e hardware, software, tudo isso, né? São agentes, né, da inovação. E passa por produto, por ideias de concepção de produto, falar multipropriedade, né? Agora estão falando senior living, está se falando agora, serviço para as pessoas, para a população idosa que vai crescer no nosso estado. Outra oportunidade que está aí no segmento retrofit, inovação, tá? O centro da cidade, um monte de oportunidade de imóvel para fazer retrofit, a cidade está se voltando para o centro de novo, né? Quem está enxergando isso já está colhendo frutos na frente dos outros, né? E eu acho que as empresas entenderem, né, dentro da inovação, o que gera resultado. Não, tu deu o exemplo do Senior Living, a gente atende um cliente que ele viu no Senior Living uma forma de escalar nacionalmente. Então, assim, ela inovou, viu que era um produto que tinha aderência, tinha resultado e escalou, né? Ela não morreu só na inovação dela. Então, um case, eu tive a oportunidade de ajudar uma empresa em Santa Catarina e lá eles contrataram já um head de inovação. Era uma empresa com uma incorporadora com seus 60, 70 colaboradores, seus 4, 5 empreendimentos, VGV de 500 milhões, uma empresa média dentro do que a gente considera empresa pequena, média e grande. E ter essa pessoa pensando em inovação com todas as áreas, conectando o mercado, fez toda a diferença. Isso é uma coisa que eu acho que as incorporadoras ainda, né, não montaram uma base de alguém pensando 100% em inovação. Sai muito da cabeça do head, dos donos, né? Então acho que isso é uma forma de ajudar as pessoas e também se associando, né, Fred, a quem trabalha com inovação, no caso do tijolo. Esse negócio do head de inovação é interessante tu ter falado. Uma época isso era moda, né? É verdade. Principalmente as grandes, assim. Bota lá um head de inovação, eu vou resolver meu tema de inovação. Cara, vários deram errado.
Perfeito. Que aí o cara ficava sozinho lá batalhando, pra resolver todos os problemas, não consegue. Largavam tudo no colo dele. Não consegue. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, uma conscientização da alta gestão de que é um tema estratégico para a empresa. E aí ele já tem, vamos dizer, um aval da alta gestão de que todo mundo tem que dedicar uma parte do seu tempo para olhar para isso. Porque senão vira vem aquele cara da inovação me incomodar de novo. Né? Então, assim, eu acho que sim, é importante ter alguém que lidere esses projetos dentro da empresa. Precisa ser um head, né? Mas é um pouco o cara que é responsável em fazer as coisas andarem, trazer as coisas, mas precisa a empresa como um todo comprar isso e ter projetos em todas as áreas, enfim, que façam com que isso aconteça. Mas o que é legal de ver, assim, nem toda empresa, e aí vem um pouco o tijolo também, nem toda empresa tem capacidade de ter um head de inovação. Perfeito. Porque uma pessoa capacitada com esse skill é caro. Né? Claro. Então, assim, como é que o pequeno e o médio vai fazer isso? Esse cara vai ter muito mais... Porque o grande, ele tem o seu tijolo interno, às vezes, lá. Ele tem o seu hub de inovação quase que dentro da empresa. Né? Tem o head de inovação, tem prestadores de serviço, consultorias que ajudam ele. O pequeno não sabe nem para onde começar. Né? Então, a gente fala que quando tu te integra num movimento que nem o nosso ali do tijolo, tu tá amparado, né? Com uma estrutura, né, maior, que está te auxiliando a conseguir ser competitivo, conseguir ao menos saber o que está acontecendo. Né? Porque eu sempre falo, a pior coisa é tu entrar o tsunami e tu não saber nem de onde é que veio. Perfeito. Né? Outra coisa é tu ver, poxa, tá vendo? Eu tô vendo ali, tem a questão da mão de obra que a gente falou, tem a questão da mudança, né, dos métodos construtivos, ou do produto novo, do senior living. Eu estou enxergando essa tendência, eu consigo menos me movimentar e preparar meu negócio para isso. Senão, vai ser atropelado, é pior. Né? E vocês têm lá, tu falou, eu fiz essa pergunta exatamente porque a nossa comunidade ela é dos pequenos e médios. E eu sei que vocês têm um programa lá de conexão com as startups, que aí pode estar a solução de muitos problemas de pequenas que não conseguem pensar. Como que funciona esse trabalho lá, Fred? Essa conexão aí com startups? A gente rodamos vários programas. Nosso programa principal é o Viga, tá? É um programa de basicamente levar as soluções prontas do mercado para dores que já existem. Então a gente começou fazendo esse programa por temáticas no início. Tá. Então a gente pegou lá a jornada de compra e venda do imóvel, a jornada do condomínio. Então a gente procurava soluções, fazia um screening ali, né, uma chamada para as startups e fazia uma seleção das melhores soluções. Então isso a gente rodou vários programas assim, né? E hoje a gente tem um banco de dados lá, sei lá, de mais de 300 startups lá, que a gente mapeia, né? Isso fica registrado num banco aberto para os associados também. E de tempos em tempos a gente faz a gente rastreia, enfim, as soluções mais promissoras, mais inovadoras, que estão atendendo a problemas específicos e leva isso num formato de relatório, enfim, a gente faz uma curadoria para eles. Bacana. E, inclusive, dentro do evento, a gente vai ter um painel que é só de pitches com essas startups aí do nosso banco. Né? Interessante. Legal. Daí tem a feira de startups, que a gente faz no evento também, que é uma feirinha que a gente traz algumas soluções. Então, bacana. A gente está toda hora sendo abordado lá, né, por empresas que estão entrando no segmento que a gente sempre fala. O legal é justamente isso do Hub, né? Ele traz... Porque a startup ela tem essa flexibilidade, ela é uma empresa que está mais no início e que tem uma tecnologia inovadora, mas ela não tem o know-how do mercado. Né? Geralmente são empreendedores que estão começando, estão descobrindo um pouco, né, se aquela solução é aderente ou não. Então ela quer muito testar isso de alguma forma no mercado. E pegar feedback, né? Ela não está tão preocupada no início com a receita, né? Tá. E o do outro lado, quem está no mercado, né, quem já conhece, quer testar coisas novas, quer saber na frente dos outros, né? Então, quando tem essa dupla, né, e a gente consegue conectar, eu trago alguém que tenha o know-how, né, a experiência para alguém que está trazendo algo novo e quer testar, enfim. Dá um match muito bacana, porque as duas partes têm interesse uma na outra. Bacana. Quem vai sofrer mais aí, Fred? Quem não adotar tecnologia ou quem não mudar esse mindset, a mentalidade de inovação? O que tu acha que eu vi essa pergunta aí. Eu acho que os dois, né? Minha resposta é os dois. Acho que numa hierarquia, a mentalidade. Para depois tu aplicar
as ferramentas. Não adianta a gente só falar de inovação e também não mudar o mindset. Eu acho que isso é um desafio no mercado da construção civil, não tenha dúvida. Quando a gente vê até a mentalidade que a gente falou, essa pesquisa que eu falei no início, né, que a gente tem uma mentalidade assim, que pouco digitalizado, pouco uma indústria que por muito tempo, até pelo formato, né, então continua empilhando tijolo. 5 anos assim. Fazendo lá os projetos com Friends and Family e tal, né, financiando os projetos. A coisa sempre foi assim, andou bem. Né? E eu entendo, né? Aí começa a vir uns malucos aí de startup, não sei o que, dizendo que tudo vai mudar e que os caras, não, para aí, eu conheço esse negócio, estou há muitos anos aqui fazendo esse negócio, mas de fato o que a gente vê, a coisa é muito acelerada, né? E quando a coisa muda, o impacto pega a indústria hoteleira, né? Que a gente fala ali, o Airbnb, né? E daí vieram os multipropriedades, enfim, todas essas novas empresas. Isso sacudiu muito o mercado imobiliário do hoteleiro, né? Enfim, cases mais batidos, Uber, etc., né? Isso é muito rápido, né? Quando a gente foi ver, o Uber já estava implantado aqui na nossa cidade, né? E os taxistas estavam lá reclamando. Então, assim, quando a coisa acontece, ela é muito rápida, né, também. Então, talvez no nosso segmento aqui esteja impactado mais na ponta da venda, ali, no processo de venda, acho que mudou, a Angélica aqui pode falar mais. Mudou muito, né, mais rápido, né, e as imobiliárias acho que tiveram que se mexer mais com isso. Mas eu acho que, pegando a tua pergunta, a forma de se preparar para isso é cultura, né? A gente está aberto a olhar coisas novas e não dizer, não, isso aqui não vai ser sempre assim, isso aqui não. Não, deixa eu ver o que é isso aqui, se faz sentido. Porque tem muita coisa que a gente traz também para os nossos associados lá, e eles dizem, não, isso aqui eu já testei e não é bom. Tá bom, o cara já conhecia, né? Já viu e está tudo certo. Realmente tem coisas que não são boas, que não dão certo, né? E está tudo certo. O problema é eu me fechar e dizer, não, vai continuar assim, não vai mudar, eu sei fazer. Isso é cultura, né? E aí a pessoa que não aceita, né? E é difícil isso, porque a gente, como eu falei no início, a gente tem essa tendência status quo, né? A gente manter as coisas como... Quantas empresas dizem, mas por que tu faz isso aqui assim? Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. E um belo exemplo disso, que não é nada de inovação, mas que acontece em qualquer incorporador imobiliário, é o CRM, né? Não, eu tenho aqui, mas eu não vou usar porque não adianta. Aí tu tá lá em 2026, a pessoa com uma planilha de Excel, fazendo as anotações, e a gente, CRM não é bom para hoje, CRM é bom para daqui a 2 anos, pra gente puxar os dados, pra gente ver. E aí a pessoa, não, mas aqui a gente não usa porque não funciona. Eu vou te dar pra tu falar com o meu comercial lá, porque todo dia eu falo isso pra ele. Exatamente, não tem um lugar que a gente não fala assim, não, mas aqui não funciona, o pessoal não usa, dá muito trabalho. Mas tu sabe que se for para incorporação, a gente vai encontrar muito esse conflito, assim, porque geralmente são empresas familiares, onde quem construiu o negócio é uma pessoa, né? A geração de cima. Uma geração de cima, e aí tu vai na sucessão com uma pessoa de uma geração. Então tem esse confronto que pode ser saudável, claro, ou pode ser não saudável, dependendo, né, da estrutura e como se toca o negócio. Mas essa resistência, que é o nosso meio, eu encontro muito dentro das empresas, de querer mudar, estar aberto à mudança. Logicamente que imagino que é uma questão, uma barreira que vai ser rompida, porque não há como, a gente acabou de falar aqui, né? Tem até uma pergunta, como que vai ser nos próximos 10 anos? Esse cara, se ele não ceder à mudança, esse cara fica para trás. É que eu acho que uma coisa também que é legal também, que a gente aprendeu, é que também não dá para menosprezar o legado. Lógico. Total. Como equilibrar essa balança. Porque tem muito conhecimento, né? O mercado se construiu todo dessa forma e tá aí. Os prédios estão sendo construídos aí, as pessoas estão comprando apartamento, enfim. Tá tudo certo. Só que, que nem eu falei, as mudanças elas podem ser graduais. Às vezes, como a gente falou assim, é a penúltima indústria. Então, qualquer coisa que a gente fizer já vai ser uma grande inovação, né? Às vezes é um processo, não é sair agora botando um robô a construir apartamento, não é isso, né? Mas a gente está construindo aos poucos isso, né? E estando aberto à mudança, preparando as pessoas que trabalham com a gente para isso, para aderirem. A própria AI agora, né? Quem não tinha cultura, mais difícil, né? As pessoas não querem nem usar, dizem, eu não vou usar, deixa meio de lado. E tem uns que já estão testando um monte de coisa lá, já estão correndo na frente. Está aberto para todo mundo, né? E é de graça até hoje, né?
Então, assim, e a AI passa por um trabalho de dados. Tu falou antes, quem não tem os dados organizados, a gente está fazendo agora dentro da empresa lá isso. Né? Pô, como é que eu organizo, desde que minhas reuniões, né? Eu quero ter os dados que eu falei nas reuniões, eu quero ter os dados do CRM, meu histórico, comportamento dos meus clientes. Perfeito. Eu tenho que ter esse banco de dados organizado, porque depois, aí sim... Perfeito. Imagino que os corretores estão passando por isso também, né? Já que atende essa fase de inovação, tudo também é uma fase de opção para eles. Né? E assim, por mais que... Exatamente isso, legado funciona super bem. Hoje em dia, não tem como a gente não pensar em geração de leads, né? Que as imobiliárias e incorporadoras fazem, e a gente olhar na planilha, a gente puxar, a gente não tem como conversar, a gente não resgata, a gente não faz uma jornada do cliente, a gente não tem ali. E isso que é o bom do CRM. Só que, infelizmente, puxando pro lado de marketing, hoje que não nos ajuda são os corretores. Eles não preenchem e eles têm essa coisa tipo assim, não vou botar meus dados ali, porque vai ficar para a empresa. Ele não entende que aquilo ali é para ele, que vai ajudar ele. E aí, claro, né, tem a questão da cultura. Exatamente, é totalmente cultural. Sabe que eu me lembrei agora, eu tenho um grande amigo, Duda, ele é um dos sócios da LS Certificações. Eles fizeram uma EdTech para que pessoas que trabalham em bancos estudem e vá passando nas certificações bancárias e cada vez vai crescendo. E ele é o meu conselheiro não remunerado, eu brinco com ele. E ele, assim, uma vez, Léo, inovação para mim é sempre olhar o que o teu concorrente está fazendo e estar à frente dele. Eu gostei muito desse conceito, né? Então, tá atento ao teu concorrente, o que ele não fez ainda tu tem que fazer? O que tu tem que inovar para estar na frente dele? Isso sempre me chamou a atenção, que a gente tenta trazer para os 5. Mindset, né? Mindset. Acho que vamos avançar, né? Vamos lá. Falar um pouquinho de conexão. Assim, um exemplo bem simples, tá, Fred? A gente no 5 tem uma comunidade de quase 1.000 pessoas que elas ficam trocando ideias, esse poder de contato. Sim. Isso muito vocês fazem lá no Tijolo, né? Como que vocês fazem isso? Tu já falou um pouquinho, esse poder da conexão vai levar para o resultado dos associados, dos clientes de vocês. É interessante porque a gente também são 5 anos já de Tijolo, né? 5? E antes teve o aprendizado do Caldeira também, que eu participei lá, e a gente acaba tendo contato. Na verdade, tu foi um dos... A ideia tu trouxe lá do Vale do Silício... Junto com outros, não foi só eu. Mas, ganha royalties da ideia. Eu era um dos entusiastas ali que trabalhei. Claro. Trabalhei bastante no início do projeto e feliz de participar, né? Mas a conexão é assim, ela existe uma resistência também das pessoas se conectarem. Né? Não é assim, larga 30 pessoas ali numa sala e vai todo mundo sair se falando. Então a gente foi aprendendo um pouco isso. E claro, a gente acredita muito nessa coisa do físico, do presencial. Graças a Deus as pessoas voltaram a acreditar no presencial. Tem várias empresas obrigando no bom sentido a fazer as pessoas voltarem, né? Porque não adianta, né? É diferente. A gente tentou fazer questões online também, não fomos bem nisso. Mas mesmo estando presencialmente, às vezes, nos encontros, eventos, enfim, não saíam, às vezes, as conexões que a gente queria, né? Interessante. Então a gente começou a entender que as pessoas andam em grupos, né? E aí as pessoas ficavam sempre no mesmo grupinho. A gente começou a observar esse comportamento humano, assim, né? de conexão. E aí a gente fez algumas coisas, assim. Então, uma coisa que a gente criou foram comunidades de prática, né? Que eu acho que até participou, né, Angélica? Participei com o Rodrigo. Lá no início, participei. Então a gente começamos a fazer por temática, porque as pessoas, primeiro, o que a gente queria? A gente queria que a empresa utilizasse o tijolo como um todo, não somente o líder ou o focal point, que é a pessoa que a gente treina para coordenar as atividades, né? A gente queria que todas as áreas bebessem um pouco da fonte do tijolo. Perfeito. Então a gente criou as comunidades práticas por assunto, né? Então marketing, vendas, construção civil. Agora a gente criou uma de AI, de digitalização, e tem mais uma de RH, né? São 4 ou 5 agora que estão. Isso a gente vai mudando. Às vezes o assunto, se o assunto não está tão interessante, volta e faz outro, né? E aí são especialistas das empresas de cada área. Então eu vou na tua empresa e te pergunto quem é o teu líder de RH, quem é o teu líder de marketing, quem é que lida com a questão de digitalização. Entendi. E aí as pessoas estão lá dentro com um know-how mais profundo daquele tema, mais específico, e conversam a mesma língua. E isso foi muito rico, esse negócio de feedback, de que ferramenta tu está usando. E claro, são temas que não são core business, tá? Eu não vou fazer uma copy, que é a comunidade prática copy, de escolha de terrenos.
Porque daí tu não vai me dizer como é que tu compra terreno, como é que tu faz. Isso é uma coisa que é estratégico da empresa, né? Mas tu me dizer qual é o CRM que tu usa... Lógico. Isso aí é uma coisa que... Qual que deu certo, qual que não deu, quem tu me indica. Isso. Exato. E aí quando um começa a abrir, o outro começa a abrir, e tem uma troca, e aí a gente tem um líder, cada grupo desse tem um líder que é uma pessoa especialista, que faz essa intermediação do grupo e traz as temáticas para falar. E isso também é um crescimento pessoal. Quem está ali, o profissional, porque eles são profissionais, não é só o dono da empresa, são executivos das empresas, né? Então ele está crescendo, ele está aprendendo ali com outras pessoas, e a gente sempre traz algum conteúdo e tal. Então, isso é uma das coisas que a gente fez. Outra coisa, nos eventos grandes, a gente criou uma série de formatos, desde o crachá que o cara tem, né? Aí o teu crachá tem a mesma cor que o meu, aí tem um momento de conexão, tu é obrigado a falar com a Angélica, legal. tu tem o mesmo crachá. Essas coisas que a gente não gosta muitas vezes, né? Mais ou menos, porque que a gente mapeou, né? Poxa, um grande evento, o que é o mais legal do South Summit, por exemplo? Eu acho que eu fui esse ano eu devo ter ido a 2 palestras do South Summit. Eu fiquei todos os dias lá. Eu fiquei o tempo inteiro conversando com pessoas. Né? Tu fica ali na beira do rio, ali conversando. E, claro, com o intuito de gerar algum negócio, fazer alguma conexão. Né? Então, se eu sair do evento, né, de um evento que eu investi o meu tempo e o meu dinheiro para estar ali, se eu sair com 1 ou 2 conexões que eu fiz algum negócio depois, eu já paguei o evento. Verdade. Só que nem sempre acontece. Então, tem que estar aberto a se conectar. E aí a gente criou dinâmicas, né? Formas de meio que forçar esse matchmaking. Isso veio muito naturalmente. Uma das empresas do tijolo, eu queria falar com uma empresa, lá com a Plaenge. Não estou conseguindo. Pô, o Rodrigo nem vai a todos os eventos, e quando ele vai, não consegue falar com todo mundo. E aí a gente começou a criar, então vamos criar momentos que eu consiga, né? Então tem outros encontros, além da comunidade prática, que são encontros de matchmaking. E aí são as pessoas apresentando seus negócios uma para outra, né? E gerando conexões, né? E aí realmente é um momento de vender o meu peixe, né? A pessoa sabe que eu estou aqui para mostrar a minha empresa para os outros estão para mostrar a empresa para mim. E é muito aí começa a acontecer, mas é uma coisa que a gente foi aprendendo a provocar. Legal. Né? Porque senão fica só na conversa. Né? Como... Não, vai lá. Vai lá. Como conexões se transformam em uma oportunidade real, assim, né? Para que não seja algo superficial. Acho que isso também deve ser uma preocupação de vocês de entregar para esse associado. Cara, tá aqui, olha o benefício que a gente te trouxe, essa conexão. Como que a gente transforma isso em algo real? Eu acho que uma dos valores percebidos de estar num hub são as conexões, né, que tu faz. Que nem sempre vão gerar somente negócios, né? Pode gerar, às vezes, eu vou contratar uma pessoa, posso conhecer uma pessoa lá dentro e virar meu colaborador, virar um sócio. Perfeito. Desenvolver um produto novo com uma empresa. Né? Então, isso é muito comum, assim, vem uma startup, aí se conecta com uma empresa maior que está já no mercado, e essa empresa ajuda essa startup a melhorar o seu produto, e aí, cara, eu quero ser teu acionista, eu quero ser teu investidor, porque a startup também precisa de capital, né? Então, acontece em diversos formatos, tá? Desde uma venda simples. Isso também acontece lá. Conheci um fornecedor, esses tempos até um associado ali, incorporador, viu no grupo uma empresa que fazia lançamentos imobiliários. Aí me perguntou, pô, quem é a fulana? Posso falar com ela? Eu estou com um empreendimento grande para lançar, preciso de alguém para me ajudar. Tá, fala com a fulana. Então a gente é muito, de novo, porque a gente está num nicho que todo mundo fala a mesma língua, né? É mais natural acontecer isso. Mas um dos valores percebidos e que a gente está o tempo inteiro fomentando é isso. Nem sempre a gente fica sabendo, né? A gente até falou antes aqui. A gente tenta rastrear isso porque isso é um grande entregável, mas existem outros entregáveis de estar no hub, que é a parte de cultura, que a gente falou, educacional, olhar as novidades que estão acontecendo, ir para visitar outros lugares. Isso sozinho é difícil a gente fazer. Vou para Balneário visitar... Cara, tu não consegue nem entrar, às vezes, nas empresas que a gente entra como hub. E um pouquinho você tá indo para Dubai. A ideia é, aos pouquinhos, a gente vai dando um passinho para o outro. Mas é isso. Tu sabe que a gente falou um pouquinho de concorrência, né? Mas essa questão do mindset e cultura, para mim, é o que define, né? O quão alguém vai ter o apetite de estudar e atuar na área de inovação. Tu tem associados concorrentes ali, né? E às vezes de mesmos produtos que tu falou, né?
das pessoas entrarem, entender que tem um concorrente. Eu não quero pegar o core business do cara, pegar algumas informações, eu quero saber algumas situações ou algumas ações que eles fizeram que possa ter essa troca. Então, ser concorrente não significa ser ruim quando se fala de inovação, né, Fred? Eu acho que isso é importante. Não, a gente, inclusive, isso eu aprendi lá no Caldeira, né? Porque no início, lá no Caldeira, a gente tinha, eu me lembro que 3 bancos que eram fundadores do Caldeira. E aí tinham algumas empresas que perguntavam, tá, mas eu quero ter uma exclusividade, ou como é que funciona? A gente, não, tá, o conceito não é esse, é o contrário, né? Perfeito. Quanto mais players eu tiver do mercado, né, aqui, esse é o conceito do Hub, né? Claro, o ideal é a gente ter diversidade, né, de tamanhos de empresas diferentes, pessoas de lugares diferentes. Até é bom, pega um cara que veio de São Paulo, que está empreendendo aqui. A gente tem alguns casos ali de incorporadores de fora também. O próprio Plaenge, que claro, vem de fora. Mas a gente não tem que ter esse mindset de resguardar mercado, né? Porque, óbvio, quando eu estou num hub setorial, eu tenho temas sensíveis. Que nem eu falei, eu não vou sair dizendo aqui a minha estratégia, eu foco no alto padrão por causa disso, eu compro terreno na Bela Vista. E tem muita coisa hoje que a gente fala assim, né? Poxa, tu não vai ser a única pessoa que teve aquela ideia, né? Exato. O que vale muito mais é tu ter competência de implementar, né, a ideia, de executar, de ter o time, de ter processo, o dia a dia do negócio, né? Mas existe uma resistência, mas por outro lado acho que a gente já quebrou um pouco isso, né? E eu acho que é muito rico, né? Até falei pro Léo que semana passada eu tava lá no Caldeira, eu indiquei a Viu Multimídia, que entrou lá no grupo, aí eu tenho um cliente meu de Gramado, que a gente foi gravar lá, daí os guris conseguiram a sala, e aí eles já se interessaram, sabe, conectar meu imobiliário com minha incorporadora, daí os meninos, eu acho que isso que é legal, isso que é rico, né? E eles tiveram uma experiência diferente lá, e eu acho que é esse que faz sentido as coisas ficarem diferentes, porque eu que trabalho com marketing, todo mundo, né, não vamos falar isso, ou, né, é muito disso, né, não vou comentar. Gente, essas trocas são muito boas, porque onde a gente aprende e tem aquele feeling do que tu tá fazendo de diferente, né. E que outros setores já fazem muito bem, e o mercado imobiliário agora que percebeu o valor nessa conexão, né, no poder da conexão das pessoas, de negócio, acho que isso é muito importante. Esse conceito que tu falou, a gente fala serendipidade, né? Tu estar, às vezes, no lugar certo, na hora certa, de encontrar um cara no café. Né? Então, a gente, naquele momento ali que a gente faz a conexão e aí, às vezes, uma pequena coisa que tu conversou às vezes muda uma coisa no teu negócio, né? Fred, agora nós vamos para um bloco aí mais voltado para inovação, de fato. E a gente construiu uma pergunta aqui que nem eu sei a resposta, nem sei o que eu fiz, mas o Fred, um cara inteligente, vai conseguir. Aqui também. Como a gente diferencia modismo, né, vamos lá, tendência real de modismo no mercado imobiliário? Como que tu responderia isso, Fred? Essa pergunta até assim, já escutei outras vezes para outros segmentos também, né? Eu acho que talvez modismo, eu vejo isso também muito linkado à própria tecnologia, né? Porque a tecnologia a gente já teve várias ondas de tecnologia, né? Perfeito. E agora, por exemplo, a gente fala muito da inteligência artificial porque isso sim é uma tendência. Eu acho que até pegando assim, a tecnologia é mais fácil, né? A gente já teve outras ondas tecnológicas que também se falava, né? Enfim, posso citar várias aqui, enfim, impressão 3D, realidade aumentada, são tecnologias que estão aí também, sei lá, criptomoedas, né? Meios de pagamento, tem uma série de coisas que estão aí, mas que não mudaram, né? Não impactaram assim, de uma forma tão forte quando é uma onda, talvez como tenha sido a internet, que eu acho que é a maior onda que a gente já teve, né? Estava olhando que 90% dos brasileiros, saiu do IBGE, se conectaram na internet, né? No ano passado, né? Na última pesquisa. Então, olha o impacto que tem isso, né? E aí agora a gente vê, por exemplo, a conexão por satélite lá, né? O Elon Musk lá vai ter conexão em todos os lugares do mundo, né? Que era um problema para a indústria agronegócio. Mas eu acho que quando uma onda é forte, né? Aí a gente detecta uma tendência, aí sim, né? E aí a gente tem que trabalhar para entender como é que aquilo vai me impactar e o que eu tenho que fazer antes do concorrente, que teu amigo falou, né?
E até porque, assim, quando uma onda é muito forte, é que nem assim, pô, imagina uma empresa que não tinha, sei lá, não tinha um site, ou não tinha redes sociais hoje, não tem Instagram, né? Ou, sei lá, se pode ser LinkedIn, enfim, tem algum canal, né, para se conectar. Ela está muito para trás hoje, né? Assim, e uma empresa que não trabalhar com AI, eu tô super preocupado lá no nosso negócio. Porque acho que todos nós, né? Todo dia uma coisa nova. Mas, por outro lado, olha a oportunidade gigante que tem na mão. Claro, né? Porque, assim, hoje uma pequena empresa, ela tem uma vantagem competitiva perante uma grande, porque ela tem menos pessoas, menos custos, ela se movimenta mais rápido e ela pode se multiplicar com a AI. Perfeito. Eu posso ter eu tenho um cérebro ali assim, disponível e aí cada profissional meu pode virar 10 pessoas, né? Se ele souber usar direito. Exatamente. Aqui. Então chega a gerar isso até um nervosismo da gente querer colocar em prática isso e eu acho que tanto é que já estão aparecendo as empresas de uma pessoa, né, com unicórnios de uma pessoa, né? Loucura isso. Então isso é uma tendência, né? Isso é uma onda muito forte. E outra coisa, né? A gente vê o volume de investimento que está sendo feito em AI. Né? Eu falei no nosso último evento, não me lembro se era 40% ou 50% de todo o venture capital era para AI, né? Dos fundos de capital de risco. Então existe uma aposta muito grande nisso, né? Então é difícil estar todo mundo errado, né? A gente não sabe ainda, porque a gente não viu se essa implementação toda, o valor gerado ainda não é proporcional ao valor investido, né? Mas é certo que isso vai ser uma onda que vai, vamos dizer, balançar tudo, né? E ao mesmo tempo que a gente está aqui falando sobre isso, porque meu marido também trabalha com tecnologia, né? Aí a gente discute bastante, as IAs que estão falando, nem todo mundo está no mesmo nível, né? Tem muita gente que está usando lá o chat, o cloud para escrever e-mail. Então isso é uma coisa também, a gente pensa que está todo mundo mega, ultra acelerado. Não, tem gente que nem começou a usar ou usa de uma maneira muito pequena e não tem noção dessa grandeza que é a plataforma, né? E faz parte, né? Isso é um amadurecimento. E alguns não vão usar nunca. E vão ficar para trás. Esse é o problema. Porque uma onda dessas, ela transforma e muitos ficam no caminho, né? Sim. Cultural. Cultural, basicamente é cultural hoje, porque não querer usar é muito mais cultural, né? A gente fala da importância da tecnologia ou da cultura e tu vê na prática, né? Sim. Que adianta ter tecnologia e não querer usar. Exato. Está disponível, né? Se a gente fosse botar em uma hierarquia de áreas dentro de uma incorporadora, que área, Fred, tu acha que ela precisaria buscar mais inovação primeiro? Comercial, engenharia, marketing, gestão, que lado tu iria? Eu vou elencar duas aqui, que lado tu iria? Eu acho que assim, vamos pensar, né? Acho que todos um pouquinho, tá? A gente pode falar um pouquinho de cada um, mas assim, talvez a parte da construção civil não vai ser tão rápido. Canteiro, tá? Não engenharia. A engenharia é a parte de projetos, sim. Isso já tem muita tecnologia, a BIM, tudo isso, né? Mas o canteiro de obras ainda tem mão de obra. Ainda tem o contrato, consigo, né? Tá cada vez mais difícil. Eu falei, a média de idade está crescendo, não tem mais gente, né? É uma guerra, né? Tu vê tudo que a obra tu passa, tem lá, contrata-se, né? Tem sempre alguém na frente ali. É verdade. Mas, de algum jeito, o pessoal está se virando. Sim. Como faz há 3 mil anos. Mas vai já quando um começar a fazer construção modular, aí e o concorrente vai olhar, pô, o cara fez ali um prédio muito mais barato, mais rápido, com menos gente, menos risco. Não sei se é mais barato. Por enquanto ainda não é, né? Por isso que não estão fazendo. Mas está mudando, está evoluindo, né? Então essa área talvez ela vai aos poucos, tem questão de maquinário, né, que estão utilizando dentro das obras já também. A parte comercial, e aí pega a tua área aí do marketing, que eu acho que essa não tem como não olhar para isso. Porque é tudo que a gente falou, CRM, integração, como é que eu gero os leads, como é que eu trato os leads, isso aí já
Relacionamento com o cliente, total. Né? É acompanhamento, né? Desde que o cliente botou o pé na empresa até a finalização, até porque a incorporadora fica com o cliente por muito tempo, né? Até a venda, o lançamento do produto, entrega. E depois ainda pós-obra. Então, é muito tempo com o mesmo cliente. Mas, por outro lado, tá? A gente vê assim, eu que venho de outros mercados, eu vejo um desperdício gigante. Por exemplo, pega o pós-venda. Todo mundo já comprou apartamento aqui. Eu nunca fui impactado em pós-venda. Né? Então, assim, poxa, a venda, claro, o cara não vai comprar um imóvel a cada ano, né? Mas eu manter um relacionamento de alguma forma, nem que seja por uma indicação. Né? Outra coisa, os leads, né? Entrem em sites de incorporadoras, façam esse teste que eu já fiz e tentem conversar com elas fora do expediente. Não tem. Não tem. E aí, cara, pelo amor de Deus, hoje já tem ferramentas que tu consegue botar lá um chat. Sim, trabalhar 24/7 e e aí tu não vai numa, tu vai para outra. A que te responder primeiro, tu vai... Isso mostra um pouquinho dos desafios que o nosso setor enfrenta, né, na aplicação prática de ferramenta de... enquanto a imobiliária atende, às vezes, em 5 minutos, porque é uma outra logística, a incorporadora vai atender, muitas vezes, no outro dia, no horário comercial. É isso, não pode, né? Não pode fazer isso. Então, e o horário que as pessoas mais entram é fora do comercial. Exatamente, então, quando tu tá tranquilo, né? Tu tá fazendo a tua busca, tu quer tirar alguma dúvida. Exatamente. A minha resposta, né, Fred, para isso seria... eu sempre aprendi que a área mais importante da incorporação é vendas. Talvez outro negócio seja a mesma coisa, mas na incorporação é vendas. Se a área mais importante, é onde eu tenho que gastar mais energia em buscar agentes de inovação para essa área, né? Seja na venda, seja no pós-venda, seja no marketing, seja no atendimento, aí que tem que gastar mais energia. E o resto vai vindo também, com certeza, né? Porque as ferramentas de gestão também, né? Claro, porque a empresa sendo mais eficiente, vai ter menos custo, mais margem, né? E vai entregar melhor também um serviço ou um produto. Então, e hoje tem oportunidade, a gente não sabe nem qual é o limite ainda, né? Mas a gente está testando a IA para a gente conseguir melhorar coisas, né? De reduzir, enfim, ser mais eficiente, né? Acho que Então, Fred, se uma incorporadora ou consultora quisesse iniciar uma jornada de inovação, né? Qual o primeiro passo você indicaria para ela? Deixou picando para mim aqui, né? Primeira coisa é ligar lá pro Tijolo Hub, tomar um café lá. Não, mas a gente... Se bota que saiba mais, né? Isso aí. Já conecta com o robô, tá vendo? Mas eu acho que eu acho que a gente fala muito em trabalhar essa camada a gente falou de cultura aqui, né? Então, trabalhar com um pouco com essa questão da educação, né, dos colaboradores e dos líderes, para a gente conseguir se preparar, né, para entender melhor o que está acontecendo. As empresas têm muito isso, né, fazem cursos, enfim, se preparam, mas o próprio profissional na ponta, né, o corretor, tem mais dificuldade com isso, enfim. Né, a gente saber que... eu mesmo, quando eu entrei nesse mundo, foi numa jornada de educação. Eu fui fazer uma missão para fora do país e conheci esse mundo e me impactou. Eu acabei indo buscar mais coisas. Então, lá a gente trabalha muito isso, né? A gente trabalha muito a história de sensibilizar, mostrar cases que estão funcionando, né? Produtos inovadores dentro do mercado, porque tem como fazer, tem gente olhando para isso, né? Então a gente e as startups também, né, são uma forma de trazer ferramentas, né, mas também novos modelos de negócio, né, que estão aí acontecendo. Então acho que é um pouco assim uma mistura de coisas e se conectar por último também, que é o que a gente falou, tá aberto, conversar com outras pessoas do mercado, tá aberto, né? Não ficar só fechado no dia a dia ali. Porque a gente provoca as pessoas para irem lá, né? Nos eventos que a gente faz, enfim, no próprio ambiente lá do Caldeira, a gente tem nossa sede lá dentro, então, para conhecer alguém, né? Ver o que está acontecendo, sair um pouco da rotina ali, né? Porque a rotina vai nos castigando, né? A gente está ali, preparado, olhando para planilha, para custo, para... e claro, isso é importante, o negócio é isso, né? Mas de vez em quando eu tenho que estar olhando para fora também, né? Até porque a gente falou, não ser atropelado pela próxima onda, né? Legal. Fred,
Pô, parabéns pela jornada, né? O Fred, imagina, foi pro Vale do Silício, voltou com uma ideia inovadora e criou esse case aí, ajudou a criar o caldeiro, o tijolo. Bacana, obrigado pelo tempo. Para a turma achar o tijolo que ainda não conhece, onde é que ela pode achar aí nas redes sociais, tudo, como é que ela... O principal canal é o Instagram, ali onde a gente coloca tudo que acontece, e tem um canal direto ali também pela mensagem, dá para conversar ali com o nosso time comercial, a gente recebe lá para tomar um café, conhecer, e nos seguir lá também, porque a gente, tudo que acontece a gente coloca ali, posta e compartilha com o pessoal ali também. Legal. Valeu, obrigado. E quem ainda não se inscreveu no canal do 5, né? Se inscreve agora. Também fique atento aí em todas as redes sociais e tudo que a gente está fazendo. Obrigado, Angélica. Obrigado, Fred. Até a próxima, turma.